Fala galera que se liga no Papo Soccer Podcast. Estamos nós aqui com mais uma entrevista com um grande jogador, uma grande fera do futebol brasileiro. Daqui a pouco já vão saber de quem se trata. E esses jogadores são sempre trazidos pela Scott Comunicação, que faz a direção e a produção do nosso programa. Kleber Scott, o diretor. Muito obrigado pelo grande trabalho que vem fazendo e proporcionando que a gente entreviste esses craques do futebol. E a Soccer Destination, que está com a gente desde o primeiro programa lá, com o José Silvério, por todos os entrevistados que a gente passou, a Soccer Destination, que sempre manda um kit para a gente enviar para o convidado, tá? Entre uma pergunta e outra, aí vocês vão ficar sabendo do que se trata. É uma loja focada 100% no futebol, artigos esportivos, 100% no futebol, e que você jogar lá no Google Soccer Destination, você vai ver que ele já está nas principais marketplaces do Brasil. Então, Amazon, Americanas, Mercado Livre, você vai achar os produtos da Soccer com um preço super em conta em todas essas plataformas, beleza? Everton, bem-vindo, vamos aí para mais uma entrevista. Fala, galera, vamos aí para mais uma resenha aí com os grandes zagueiros da seleção brasileira e mundial. Nada mais, nada menos que Oscar Bernardi, certo? A cabeçada de 82. Show! Vamos aí. Merece, tamo junto. Bora para a resenha. Bora. Bom, bem-vindos aos inscritos que nos assistem mais uma vez, mais essa entrevista que a gente tem, com hoje um convidado que a gente fica honrado em receber. Ele nasceu em Monte Sião, jogou pela Ponte Preta, pelo São Paulo, pelo Cosmos, pelo Nissan do Japão, é tricampeão paulista de 80, 81 e 85, campeão brasileiro de 86 e disputou 3 Copas do Mundo, 78, 82 e 86. A gente tem a honra de falar com o Oscar Bernardi, sempre citado entre um dos melhores zagueiros da história do futebol brasileiro por vários craques, vários entendedores do assunto. E eu já começo perguntando para você, Oscar, hoje em dia, onde você estaria jogando? Estaria na Europa? Estaria num grande time brasileiro? E aí já emendo mais uma. Algum jogador hoje em dia faz o perfil do Oscar? Algum zagueiro hoje em dia que você fala, pô, esse cara aí acho que se inspirou no Oscar para jogar bola. Tudo bem? Bem-vindo, obrigado. Obrigado. Bom, eu acho que na época que eu jogava, né, que a minha geração jogava, era um pouco diferente a forma de contrato e a legislação do passe do atleta, entendeu? Ele era 100% do clube. Então, você não tinha muito, quando vencia o contrato, você não tinha muito o que fazer, não tinha autonomia e nem sequer autoridade ou força para negociar alguma coisa melhor. Por quê? Porque tinha, nós chamávamos a lei do passe, e era unilateral, era somente do clube, entendeu? Depois, com a vinda do Pelé para ser o ministro do Esporte do Brasil, foi que ele criou, né, essa nova regulamentação, a Lei Pelé, que dava aos jogadores o poder de negociar o seu passe ou sua transferência após o vencimento do contrato, né? Antes era um contrato eterno com o clube, entendeu? O que acontecesse, você teria que aceitar, né? Então, isso eu acho que deu uma liberdade muito grande para os atletas, né? Né? Um peso, né? 2 pesos na balança que pudessem se equilibrar. Então, na minha época, não foi muito possível, porque não tinha essa... Quando eu estava no São Paulo, eu já peguei também a Lei Pelé, mas já quase no final da minha carreira, né? Então, hoje, assim, não poderia dizer para você para onde eu iria, né? Mas eu acho que, com certeza, eu acho que o rumo seria, de fato, a Europa, né? Também pelo meu estilo de futebol e, né, por estar jogando num grande clube e estar jogando na seleção, é lógico que
os clubes europeus é que se interessam mais, né? E também pela facilidade que eu tinha de ter um passaporte europeu, ainda era mais vantajoso, né? E a outra sua pergunta a respeito do jogador que se assemelha, eu acho assim, eu sempre digo que eu, particularmente, sabia que não era um jogador extremamente técnico, entendeu? O que eu tinha era força de vontade, de trabalho, né? E eu era extremamente profissional em me cuidar, né? Em dormir cedo, em não usar bebida e não fazer extravagância para estar apto para o dia do jogo. E aquilo que eu mais considero importante no zagueiro é a velocidade. Não só a técnica que você tem que ter, você não vai jogar no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras ou numa Ponte Preta, como você se disse, no início de carreira, se você, lógico, não tiver uma certa técnica. Mas, para um zagueiro, o importante ali atrás é você ter, né, um bom senso de colocação e bastante velocidade, né, e também, lógico, a impulsão. São, acho que, os três fatores principais por equipe. Você veja o Marquinhos da seleção brasileira, ele não é um jogador alto, ele é alto, mas ele não é extremamente alto, né? Deve ser da minha altura, 1,86 m, por aí, ou menos, mas ele tem uma boa colocação, ele tem boa velocidade, né, em termos de recuperação, né, de uma falha, de uma bola passada. Então, isso aí eu acho que é um fator importante na carreira de um zagueiro, né, vamos dizer. Ótimo. Tudo bem, Oscar? Prazer falar com o senhor. Obrigado, igualmente. O senhor disputou a Copa de 78, 82 e 86. Só que 82 teve foi o que mais marcou o senhor, né? Eu acho, né? O que o senhor acha que foi uma Copa assim que o senhor mais marcou a carreira do senhor devido àquele jogo da Itália? Bom, eu acho que perante aos torcedores, desculpa, eu creio que essa Copa foi, de fato, que a que é mais lembrada, né? Uma seleção que tinha Zico, tinha Sócrates, tinha Éder, né? Tinha Júnior, Leandro, Falcão, Serginho, tinha o Careca, que se lesionou antes da Copa. Mas, então, marcou bastante, né, essa seleção aí, e também pelo futebol bonito que jogou, né? Mas eu creio que em 78 também, porque nós chegamos até mais próximo, né, à final, e praticamente fomos eliminados, ficamos com a medalha de bronze, né, ficando em terceiro lugar. Mas eu creio que naquela época o Zico estava um pouco machucado, quase que jogou pouco também, né? Rivelino, que também jogou algumas partidas, mas o time de 82 era um time mais bem treinado, mais entrosado, mais tecnicamente superior, eu creio. Então, por isso é que marcou bastante, reuniu jogadores mais técnicos, que estavam no auge da sua carreira, né? Então, acho que foi mais marcante, de fato, o de 82. E que com toda segurança, eu digo para você, né, pelos comentários de jornalistas estrangeiros, por torcedores estrangeiros, que até hoje a gente é tratado com muito carinho, sabe, pelas correspondências que a gente recebe até hoje, aí depois de 40 anos. Né? Então, a gente sabe que de fato, essa semana passada mesmo, né, eu tive até um documentário, participei de uma entrevista de um canal francês
que até hoje ainda estão, né, procurando o que falar sobre aquele jogo de Brasil e Itália, né? E, assim, mas de uma forma bem carinhosa, né? Não é uma culpa à seleção brasileira nem nada, é assim pelo futebol bonito que jogou. Foi uma decepção, então, né? Desculpa, não entendi. Foi a maior decepção, então, para o senhor, né? Não foi decepção, não foi decepção. Eu acho que foi uma derrota bem amarga, né? Difícil de engolir, né? Mas assim, eu não fiquei decepcionado com, lógico, o resultado sim, né? Mas com o futebol jogado por todos, né? Pelo papel que o Brasil cumpriu na Copa, não, né? É lógico que o resultado deixou decepcionado, deixou triste, magoado, como todo torcedor, mas assim você tem a satisfação também que quando você está jogando, você erra, você joga mal, você compromete a equipe, você sente, né? Você fica abatido. Então, quando às vezes você perde, mas você está ciente que fez o melhor, você deu, né, cumpriu o seu trabalho, você fez aquilo que podia, você tem que entender que é um jogo, né? E, infelizmente, foi isso que aconteceu. Tanto fala-se muito da seleção de 82 que muitas vezes o Guardiola, quando é perguntado sobre o tic-tac, enfim, as estratégias que ele usa no time, ele comenta, né? Ele fala, não sei por que os brasileiros me perguntam, sendo que eu, na verdade, me inspiro na seleção de 82. Então, ele mesmo fala que o pai dele mostrou a seleção de 82 para ele e que é uma das inspirações para ele. Oscar, antes da próxima pergunta, vou te mostrar aqui. Essa aqui é uma sacola de brindes de um de nossos parceiros, tá? É a Soccer Destination, uma loja de artigos esportivos focada 100% em futebol. E a gente vai mandar para você, no final da entrevista eu vou te perguntar a caixa postal, a gente vai mandar uma camiseta, tá? É um brinde lá da loja, uma maneira de a gente agradecer também a sua participação no nosso programa. Muito obrigado. Tá, da Soccer Destination. Vou usar com muito prazer. Obrigado. Tá, ok. Uma pergunta para você, Oscar. Tem algum jogador, hoje em dia, que eu não vou nem perguntar se seria titular, que eu acho que não, mas que estaria naquele grupo de 82? Eu acho que o Brasil teve, assim, eu vou dizer para você, olha, sem menosprezo nenhum, assim, as seleções de hoje, nem nada. Eu acho, né, eu que gosto de um futebol bonito, bem jogado, tal, eu acho que até a geração do Ronaldo, né, do Ronaldinho, né, do Romário, do Bebeto, assim, né, Roberto Carlos, Cafu, eu acho que essa geração aí foi um futebol assim, muito semelhante à de 82, entendeu? Eu acho que agora, por exemplo, a seleção de hoje, né, eu creio que, né, nós temos muito bons jogadores também, lógico que o Brasil sempre forma boas seleções, mas em termos de estilo de jogo, né, eu creio que mais o Neymar, né, que é um jogador bem ofensivo e quando ele quer, de fato, ele desequilibra, né? Então, assim, eu diria para você que até a geração do Ronaldo, do Ronaldinho, Cafu, essa geração aí, que era, eu acho que um time assim, bem semelhante ao Brasil de 82. Nós também, apesar de ter toda essa técnica individual de cada um, mas o time também, temos que lembrar que ficou quase que 3 meses na Toca da Raposa fazendo treinamento, entendeu? Então, assim, nós só saímos para fazer um jogo amistoso, por exemplo, lá em Porto Alegre, voltava para a Toca, íamos em Fortaleza, jogava um jogo amistoso, mas jogo amistoso difícil, sabe? Pegava seleções europeias e tal, e eram bons jogos. E voltava para a Toca. Então, ficamos assim nesse ritmo de treinamento, acho que uns 3 meses. Então, pegou-se um entrosamento, né? Adquirimos um ritmo muito bom fisicamente e também tecnicamente, né? Um bom estilo de jogo, bem ofensivo. Então, foi assim, né? Não foi também somente pôr para jogar e dar a camisa que joga, né? Faz parte também o preparação. treinamento, né?
Oscar, o Dino Zoff, né, goleiro da Itália, ele fala que aquela defesa foi a defesa da vida dele, né? E para você, aquele lance, aquela cabeçada lá, foi o lance que mais marcou a sua carreira? Então, na verdade, eu fiz até um gol. Um jogo contra a Escócia, dois jogos antes desse, e eu acabei até fazendo um gol também de cabeça. Eu tinha, como eu disse, eu tinha, assim, gostava de treinar bolas aéreas pra caramba, sabe? Eu era apaixonado por cabeceio e era o meu forte, né? Velocidade e cabeceio. Então, eu gostava desse tipo de bola. Então, esse jogo aí, eu tive a oportunidade de fazer o gol, e nesse jogo final, estava acabando o jogo, teve essa falta do lado esquerdo com o Éder Costa. O Éder, como você sabe, ele põe a bola onde ele quer, né? Ele facilidade Exatamente. com a perna esquerda. Então a gente sempre treinava também, o Tele insistia bastante nessas bolas. E quando eu vi que já estava 43, 44 minutos, falei, poxa, agora é a hora, né? Se não for agora. E aí subi até com certa facilidade, que né, os caras não me deixaram meio solto. E eu cabecei a bola no chão, porque todo mundo diz, até os goleiros, que as bolas cabeceadas no chão é mais difícil para ele pegar. Né? Mas eu Pega acho mais que velocidade, né? foi um puro reflexo do Dinosaur, porque a bola não foi tão fraca, né? Foi uma Exatamente. velocidade boa e foi no chão e ele pegou de fato na risca. Né? Podia até chamar o VAR, naquela época não tinha, mas Você não acha na que entrou ou verdade, não? não, eu acho que parou na risca, né? Porque Parando aí. ela teria que entrar 100%, né? E, vamos dizer, uns 20% ela deve ter entrado, mas parou na risca. E o senhor E já de sonhou com fato, esse gol aí? Com essa bola dentro do gol, não? eu acho que seria a consagração, né, né, de tudo, né? Uma coisa que ia marcar muito, né, o torcedor brasileiro e a seleção de modo geral. E essa cabeçada foi muito comentada. Imagine ela sendo comentada e não entrar, né? Se tivesse entrado, né, a Ixi, repercussão aí seria. que daria tudo isso, né? Oscar, qual que foi o melhor jogador que o senhor já jogou junto? Jogou no seu time e falou, puta, esse cara é craque demais, resolvia os jogos, tá? Olha, na Ponte Preta, eu tive a- alguns companheiros muito bons, né? Mas assim, que dava gosto de ver jogar, assim, com a técnica muito apurada na Ponte Preta, eu posso falar para você que foi o de cá, sabe? Ele já era um jogador, quando eu estava começando, ele já era um jogador que já estava parando, né? Mas era uma classe espantosa, tanto é que é o maior ídolo de todos os tempos da Ponte Preta, né? Assim, Legal. uma perfeição para bater faltas, né? E é um fenômeno mesmo de técnica apurada, né? Da Ponte Preta, eu fiz o caminho contrário, sabe? Eu não fui para São Paulo, eu fui para o Cosmos. Todo mundo pensa que eu fui primeiro para São Paulo, mas eu fui para o Cosmos. Né? No Cosmos era um time de craques, né? Que tinha Beckenbauer, tinha o Neskins, o Seninho, tinha Carlos Alberto Torres, É ou os seja, Galácticos. ali, qualquer um que eu falar para você aí, tinha muita classe. E no São Paulo eu joguei com muitos grandes jogadores também, que eu poderia citar não só, né, como Careca, como Serginho, como Pita, né, que se for falar de técnica, depois veio Falcão, Zé Sérgio, né? Então foram assim grandes, o Dario Pereira, que jogou ao meu lado ali por mais de 5 anos, entendeu? Né? Cada um dentro da sua função, mas todos jogadores né, de nível de seleção. Né? Então a gente joga, mas também tem você tendo uns companheiros ao lado que vem a somar, né? Facilita muito, né?
né, o seu trabalho, entendeu? Isso é muito bom, porque do seu lado direito tem do lado esquerdo, tem na frente, tem atrás. Então, é uma somatória de bons jogadores e você fazendo a sua parte dá tudo certo, né? Isso é uma coisa muito óbvia. Oscar, voltando para a Copa de 82, se o Careca tivesse jogado, seria tudo diferente? Então, sabe, gostava muito do Serginho, sabe? No São Paulo ele fazia gol, tudo quanto é jeito, né? Serginho era fazedor de gol, né? Ele não era um cara técnico como o Careca, não era veloz como o Careca, mas ele fazia muitos gols, sabe? E eu, quando jogava na Ponte Preta, eu tinha, assim, muito respeito pelo Serginho, porque ele era um jogador muito perigoso na frente, ele é uma estatura, ele é maior que eu, né? Ele tem uma estatura de quase 1,90 m, e era magro e desengonçado, mas eu aprendi, estudando, eu aprendi a marcá-lo, entendeu? O que ele fazia, então facilitava, mas o Careca, nessa época, o Serginho já tinha saído, né? Veio o Careca para o São Paulo, e o Careca estava numa fase extraordinária, entendeu? Os dois foram convocados, o Careca era o titular. Vinha jogando, né? Vinha jogando, estava mais entrosado. Ele estava numa fase muito boa, fazendo gols. Aliás, os gols que ele fazia nos treinamentos é uma coisa, sabe, fantástica de se ver, né? Por isso que estava, de fato, como titular. E até quando ele machucou, foi um lance junto comigo, sabe? Na minha frente foi que ele se machucou sozinho, né? Antes de bater na bola. E então ele estava numa fase muito boa. E eu acho que se ele tivesse jogado, eu acho que muitos gols ele com certeza ele teria aproveitado, ele teria feito, porque a fase dele no momento era um pouco superior, ele estava numa fase melhor, né, do que o Serginho na época, entendeu? E foi uma pena muito grande, porque nós fomos, acho que fomos 15 dias antes, 10 dias, 12 dias antes, para Portugal, e ficamos lá até foi num convento, fora da cidade, ficamos concentrados para chegar antes para fazer o treinamento, depois dali íamos para a Espanha, que era ali perto. E foi numa dessas aí, o Careca já estava também lá com a gente, delegação, ele se machucou lá e acabou retornando, né, e foi convocado o Roberto Dinamite. Então Oscar, foi assim, né? você que é sempre colocado nas seleções de vários, da maioria dos jogadores, quando a gente pergunta, quais são os 11 do Miller? Os 11 do Careca. Os caras sempre colocam você como um dos dois zagueiros. Então, eu vou te perguntar, quem são os 11 do Oscar? A seleção do Oscar de todos os tempos. Rapaz, eu vou te falar, é meio... Não estava esperando por essa convocação aí. Tem muitos bons jogadores, cara. Eu vou falar para você, viu? Não é para fazer média, não, mas eu acho que eu poderia escolher para você aí uns 20, né? 22, entendeu? Porque um só na posição é meio complicado. Eu precisava de tempo para eu pensar, para não cometer nenhuma injustiça aqui, viu? Com certeza. Fica à vontade. E o melhor depois do Pelé? Esse dá para falar? Depois do Pelé? Olha, eu acho que... olha, falar em Pelé, eu joguei contra o Pelé na despedida dele. Quando ele despediu contra a Ponte Preta, né? Foi lá em Santos. E eu era garotão e tinha 18 anos, estava marcando o Pelé. Mas, olha, eu acho que na minha época, eu creio que, assim, que era um jogador muito... Não estou dizendo que seja parecido, né? Porque parecido não tem ninguém. Sim. Não vejo nenhum parecido.
Mas, assim, da minha geração, que marcou bastante, eu acho que o Zico, né, foi um grande astro da época. Os outros todos que, assim, no São Paulo se falava de canhoteiros, se falava de outros grandes jogadores, que infelizmente eu não peguei, né, não acompanhei, né? Lógico que a gente tem que respeitar todos. Mas da minha geração, assim, que eu vi, eu acho que o Zico, eu acho que agora, né, o Neymar, né? O Neymar é um artista da bola, né? O Ronaldinho, né? O Ronaldo, de fato, são fenômenos do futebol, entendeu? Eu acho que até o Ronaldo Fenômeno, de fato, quem falou, quem botou o apelido nele, de fato, foi muito feliz, né? Porque de fato, um fenômeno. O Ronaldinho é um artista da bola, né? Vamos dizer assim, né? E tem muitos jogadores que não eram assim tão conhecidos, mas eram também muito bons. Mas eu acho que da minha geração, assim, que marcou bastante, eu acho que o Zico, eu acho que depois o Ronaldo, o Ronaldinho, é o que chegaram mais próximo. E agora eu creio que, né, o Neymar, né, que de fato, é o melhor jogador do Brasil. Muito bom. E a melhor seleção, Oscar, que o senhor já viu jogar todos os tempos? Todas as Copas, Mundial, digo. Pode ser brasileiro, estrangeiro. Qual a melhor seleção que o senhor já viu jogar? Tirando a de 82, né? 82 acho que foi. Então, rapaz, eu acho que o time da França era um grande time da minha época, o time da Alemanha também era um grande time, a Argentina sempre, né, formando grande time na época de Kempes, de Maradona, né, de Bertone, de Ardiles, de Passarella, né, de Filó, era uma seleção também muito respeitada, né, no cenário do futebol. Então, eu acho que e Brasil, né, são assim os países que geralmente chegam como favoritos a disputar um mundial, né? Sem falar também, lógico, da Alemanha, com de Beckenbauer, de Stilic, que todo aquele time também de grandes jogadores. Então, assim, eu creio que umas 5 seleções chegam sempre na Copa do Mundo como os grandes favoritos. Esses 5 daí. Oscar, quem que é o favorito para a próxima Copa? Agora, essa próxima Copa. E quem o senhor acha que tem que ser o treinador da seleção brasileira? Não pode, como eu disse, né, o Brasil sempre chega como um dos favoritos, entendeu? Brasil e Argentina, aqui da América do Sul, sempre chega, né, com chance, entendeu? E lá na Europa, né, eu creio que de fato, França, Alemanha, né? A Itália ainda não se classificou, né? Ainda depende da repescagem. Mas eu acho que são essas 4 seleções aí né, eu creio que pode vencer. A Bélgica, na Copa passada, fez muito bonito também, mas não sei como que vai estar esse ano, né? A gente não acompanha tão de perto, né? Talvez a gente acompanhe pela Copa passada, né? Não no dia a dia, por exemplo, dos jogos amistosos ou dos jogos que estão fazendo hoje, né? Mas tradicionalmente, né? Eu acho que são essas aí, a Inglaterra também, que é um futebol forte, que eu, aliás, gosto muito de ver hoje, o futebol, aliás, o campeonato inglês, né? Que dá gosto de ver, porque os times buscam o resultado, né? Saem para o jogo, né? Então, acho que, apesar que o campeonato inglês tem pouco inglês jogando, né? E muitos estrangeiros, né? Então, na verdade, uma seleção mista, né? De grandes jogadores do mundo todo. Mas, tradicionalmente, você sabe que a Inglaterra também sempre Não chega.
chega, né? E o treinador da seleção, tá bom do jeito que tá ou tem que ser outro? Eu acho que no momento agora, né, tem que ser o Tite mesmo, né? Não dá tempo de mudar e ele já tem né, a sua filosofia, os seus jogadores, já chegou até aqui e ele tem que ser o treinador da Copa. Depois eu não sei, né? Mas nessa Copa eu acho que uma mudança agora não vai trazer benefício nenhum, vai trazer, né, mais problemas do que benefícios. Sim. Oscar, em 77, você fez parte daquele time que disputou a final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, né? Quando ele saiu da fila, tem o gol do Basílio e tal. Perguntar para você, qual que é o sentimento que você teve ali depois que saiu aquele gol? Já era nos minutos finais, acho que faltavam uns 10 minutos para acabar o jogo. E se a Ponte Preta era o melhor time, né? Porque acho que a Ponte Preta era considerado o melhor time naquela época. O que você lembra? A Ponte tinha um time muito bom, bem entrosado e, de fato, jogando muito bem, né? Eu acho que esse ano aí, se eu não me engano, nós perdemos apenas um jogo durante o ano, que foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá dentro de casa. Nós fizemos, era um time muito, muito bom. E a Ponte tinha essa política de mesclar jogadores da base com jogadores mais experientes, entendeu? Então, assim, eu, Carlos Polozzi e Tuta, mas tudo jogadores, né, de cá, tudo dali mesmo do clube. Então, quase que 60% era o Carlos, né, também, era da base. E o que aconteceu? A Ponte tinha um bom time, nós, o Corinthians também tinha, e era né, uma torcida enorme, e com 22 anos sem vencer um título, né, sem ganhar um título. Eu não sei por que motivo, mas o resultado foi que os 3 jogos seriam, se tivesse os 3 jogos seriam no Morumbi, seria em São Paulo. Uma coisa não é estranha porque foi combinado assim, né, e assim foi feito, né? Mas era uma forma difícil para a Ponte Preta, né, de ter que buscar o resultado fora de casa, né, nesses 3 jogos. Então, o primeiro nós perdemos 1-0, o segundo nós vencemos 2-1, né? E o terceiro, eu acho que aconteceu, sabe, foi mais eu digo que foi erro de arbitragem, entendeu? Por quê? Porque até hoje ainda, né, depois de todo esse tempo, é muito difícil um juiz expulsar um jogador, né, por reclamar, nem sabia o que ele reclamou, e dar o cartão vermelho, né? Entendeu? Aos 13 minutos do primeiro tempo, né? Um jogador importante que era o Rui Rei para a Ponte Preta. Sim. Então, nós ficamos com um a menos, no campo com 144 mil pessoas, né? E aquele jogo, o presidente do Corinthians, Vicente Mateus, distribuiu quase 50 mil apitos para o torcedor fazer barulho no estádio, aquele negócio todo. Então, eu não conseguia ouvir o que o Carlos falava, que o Polov como ele queria falar comigo, porque era um barulho de apito muito grande, entendeu? Então, o que aconteceu? O Rui Rei, ele sofreu a falta e o juiz inverteu a falta. E ele estava de longe. Antigamente não tinha essa mania de o juiz, né, correr junto com o atleta, mas ele estava meio longe. Então, e o Rui é um jogador que gesticula quando fala, sabe? Que, né? E aí ele apitou invertido, né? Deu a falta do que o Rui tinha feito a falta no Alfredo, né? E aí o Rui, né, acho que comentou, falou alguma coisa que ninguém sabe o que foi, com os braços e tal, e o juiz seguidamente já deu o amarelo e o vermelho para ele, ou seja, assustou todo mundo, né? Não era preciso fazer esse tipo de coisa, acabou com o espetáculo, né? Praticamente tirou a Ponte Preta do páreo, né? Mas mesmo assim o time era valente, foi segurando resultados até quase que, como você disse, até o final do jogo. E até foi difícil de entrar, né? Um bate-rebate dentro da área ali, até eu que tirei aquela bola de cabeça.
E nós jogamos esse jogo também sem o nosso lateral esquerdo, o Odilei, que era uma peça importante também para o time, que tinha sido expulso, lá tinha levado o segundo cartão amarelo no jogo anterior. Entramos meio desfalcados. E assim foi, né? Mas eu creio que se não tivesse, né, a ausência do Rui, tivesse jogado de 11 contra 11, né, desde, né, praticamente o jogo inteiro, acho que era difícil perder o jogo, entendeu? Foi, de fato, assim, uma superioridade, né? Não digo técnica, né, mas de jogador, você, lógico, você sabe, você sente que você tem né, um a menos, é difícil de segurar, né? Oscar, a gente tá. O Everton tinha caído a transmissão, voltou, mas a gente está chegando na reta final da entrevista. E na reta final da entrevista, ali a gente faz umas 10 perguntas assim, seguidas, em pouco tempo, acho que dá 1 minuto e meio. Se você quiser fazer, a gente faz, lógico. É assim: é o quadro Perguntei e Corri. Eu faço a pergunta, você responde sem justificar. E aí fica na cabeça de quem está acompanhando a entrevista, fala, pô, por que o cara pensa isso e tal? Pode ser? Essas perguntas rápidas você escolhe uma opção ou outra e sem justificativa. Pode ser? Tá bom, pode. Vamos lá. Ó, Ronaldo ou Romário? Ronaldo. Neymar ou Ronaldinho Gaúcho? Ronaldinho Gaúcho. Boa. Cristiano Ronaldo ou Messi? Messi. Zico ou Maradona? Zico. Já respondeu. Melhor parceiro de zaga? Dario Pereira. Atacante mais difícil de marcar? Serginho. Melhor técnico? Cilinho. Pior técnico? Puxa vida. Não sei. Qual time que torce? São Paulo. Se eu posso, 2-0. São Paulo e Ponte. Tá. Queria ter jogado em algum time que não jogou? Não. Time que mais gostou de jogar? Os dois. São Paulo ou mais. Paulo e Ponte. Zagueiro que se inspirou? Nenhum. Um pouco esperei um pouco no Kroll, da Holanda. Eu Holandês. gostava. E por Holandês. último, se considera um dos melhores zagueiros da história do futebol? Não considero. Não? Não. Não. Rolou. Bom, essa foi a sequência. Eu não sei se o Everton tem mais alguma. A gente está quase terminando já a entrevista. Obrigado. Obrigado. Jogador mais violento que o senhor jogou. Mais violento. Mais violento? Batia pra caramba. Puxa vida. Não me recordo assim de tantos jogadores violentos assim. Não tem com. O centroavante que mais batia, que cotovelada, que antigamente tinha essas situações também, né? Assim, o jogador que eu até estava lembrando dele essa semana, era um jogador da Suécia, que chamava Edström, que tinha 2,5 m de altura, sabe? Esse era um jogador muito, muito difícil de marcar, por causa da altura dele, né? Era muito alto, né? Para dificuldade até de enxergar a bola. Mas, assim, eu acho que na minha época tinha também Enéas, que era um jogador da Portuguesa, que era um jogador muito difícil de marcar. O próprio Serginho, como eu disse, né? Careca, tínhamos Nunes, né? Que era um jogador assim, o Dadá Maravilha, que estava parando, mas sempre também perigoso. Nunca tive facilidade com atacantes, não. Sempre tinha que levar a sério, né? Eu não podia brincar, né? A posição que a gente estava lá atrás é sempre um perigo, tá? Sempre que... O senhor o senhor tinha que chegar junto, né? Tinha que ser violento também. Naquela época era... Não, pelo contrário, eu não era violento, eu era contra a falta. Por isso que eu digo que o zagueiro tem que ser rápido, porque daí ele chega antes, entendeu? Ele antecipa a jogada, né? Ele
Não precisa fazer falta, né? A falta é o último recurso, eu acho. É isso aí. Entendeu? Oscar, bom, da nossa parte só agradecer, a entrevista já chega ao final.